Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nesse pós-pandemia, uma das perguntas mais feitas é: qual é o formato de trabalho ideal para a minha empresa? Ou como ter sucesso com o modelo de trabalho híbrido? Nos últimos meses, nós fomos bombardeados por perguntas das pessoas que acompanham o programa nesse sentido, e ao longo do tempo fomos recebendo algumas empresas que acompanham o programa e que também estão tendo destaque, estão gerando cases no tema. Atendendo, portanto, a esse pedido, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas a respeito, conhecendo como a PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, tem garantido produtividade, engajamento e bem-estar no modelo híbrido, ou melhor dizendo, como vocês vão saber mais adiante, flexível. E o nosso convidado para isso é o Fábio Barbagli, vice-presidente de RH da empresa no Brasil. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Aos novos aqui no programa, o episódio de cada semana fica disponível concomitantemente tanto no canal da Forceus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast. Então, aproveita para seguir o programa na plataforma que você preferir. E para quem acompanha o programa há mais tempo e tem alguma história bacana sobre como o programa ajudou você a transformar algum tema de RH ou algum tema pessoal seu, conta para o nosso time de redação, mandando um e-mail para conteúdos@forsales.com.br, que a gente está logo mais chegando à 100ª edição do programa, e o nosso time está preparando uma surpresa para comemorar esse trabalho de geração de conteúdo tão bacana que a gente está conseguindo gerar aqui, com a ajuda de vocês também que acompanham o programa. Fábio, sem mais demoras aqui, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Oi, Rodrigo. Primeiro, queria agradecer o convite. Muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz. E queria agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando aí pela audiência. E um prazer compartilhar com vocês tudo que a gente tem feito na PepsiCo. E, antes de tudo, também me colocar à disposição. Quem tiver alguma outra dúvida, alguma outra curiosidade, por favor, me manda mensagem no LinkedIn. A gente troca ali algumas informações. Sempre importante trocar boas práticas com profissionais de RH. Fantástico, meu caro, fantástico. Para a gente começar a nossa conversa, Fábio, é costume aqui no programa a gente pedir para o convidado se apresentar e apresentar a empresa, para a gente gerar um pano de fundo aqui, para quem conhece pouco ou não conhece a pessoa ou o negócio. Claro, claro. Um prazer. Então, eu sou o Fábio Barbagli, tenho um pouco mais de 20 anos trabalhando em recursos humanos. Já trabalhei em outras grandes multinacionais de alimentos. Comecei em consultoria de RH e depois migrei para a indústria. Comecei na área de Total Rewards e depois também fiz uma migração para a área de HR Business Partner. Então, foi uma migração importante para a minha carreira, que eu busquei. Também tive experiências internacionais, então tive um assignment no Canadá, um assignment em Nova York, fiquei 2 anos lá. Enfim, esse é um pouco da minha trajetória. Sou formado em administração de empresas e continuei com a formação acadêmica também ao longo desses 20 anos de profissão. Sempre fui buscando aperfeiçoamento e conhecimento
tanto formal quanto informal, como essas plataformas que hoje são tão importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa troca. Sobre a PepsiCo está no Brasil há quase 70 anos, então somos uma das maiores empresas de alimentos e bebidas no mundo. Aqui no Brasil temos mais de 10 mil funcionários e funcionárias, um orgulho estar liderando a área de recursos humanos da PepsiCo no Brasil. Temos marcas icônicas que eu tenho certeza que todos e todas conhecem, Doritos, Cheetos, Ruffles, a Pepsi. Então, temos muitas marcas que todos nós consumimos aí com grande frequência, o que nos enche de orgulho, porque são marcas amadas pelos brasileiros e consumidas tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, queria também deixar esse agradecimento para todos e todas aí, nossos consumidores de produtos PepsiCo. Muito bacana, e que marcaram a infância, né? Enfim, você falando aqui A minha marcou muito. Com certeza, com certeza. Meu caro, se tem uma coisa que a gente já sabe sobre o modelo híbrido é que não existe o modelo híbrido, né? Então a gente está dando um nome para uma categoria que na prática ela é desdobrada de formas completamente diferentes. Nesse sentido, eu queria começar a nossa parte mais técnica aqui do programa, te pedindo para contar qual é o modelo híbrido da PepsiCo, ou seja, qual que é a estrutura geral que vocês têm por aí nessa temática, né? Legal. Vou te contar um pouquinho, Rodrigo. A primeira decisão que a gente teve que tomar lá atrás, durante a pandemia, foi se nós continuaríamos com o escritório ou não. Essa foi a primeira decisão, né? Porque poderemos migrar para um ambiente, um formato 100% remoto. E ali a gente decidiu que o escritório seria relevante, continuaria relevante e um novo propósito. Então aí entra esse nosso modelo. Porque o nosso modelo, eu chamo ele de híbrido flexível. E vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso, né? No modelo híbrido, normalmente, as empresas têm alguns dias em home office e alguns dias pré-determinados no escritório. O nosso modelo, ele não está pré-determinado por dias. Ele está determinado, eu vou chamar assim, por atividades. Então, dependendo do propósito da sua reunião, da sua interação, nós recomendamos que ela seja feita presencialmente ou nós damos 100% de flexibilidade para que você escolha presencial ou remoto. E aí eu conto para vocês, nós construímos os 4 Cs: conexão, celebração, criação, né, e colaboração. Então, se o motivo da reunião, o motivo do encontro estiver conectado com os 4 Cs, nós acreditamos que eles acontecem de maneira mais efetiva presencialmente. E aí nós recomendamos o escritório, nós reconstruímos todo o nosso escritório e planejamos para que as atividades dos 4 Cs aconteçam da melhor maneira possível aqui dentro do escritório. E aí, se a atividade que a gente estiver executando não tiver uma relação com os 4 Cs, se as pessoas quiserem fazer de casa, tudo bem. Se elas quiserem vir para o escritório, tudo bem também, porque tem espaço para que as pessoas possam vir. Então, aí cada um escolhe o que é melhor para si. Então, nós tivemos esse momento lá atrás de decisão do propósito do escritório, né, da manutenção do escritório, do propósito do escritório, e aí nós construímos todo o escritório e todo o conceito baseado nesse modelo que eu compartilhei aqui de forma bem rápida com vocês. Perfeito, Fábio. Só um esclarecimento em relação a esses conceitos que você trouxe. Quando você fala de recomenda, recomenda no sentido de você pode fazer de casa todas as vezes, ou há uma exigência de que, pelo menos em partes, você faça esses tipos de evento presencial? Não, recomenda mesmo, tá, Rodrigo? Então, vamos dizer assim, pegar um exemplo, celebração. Então, depois eu vou contar uns exemplos. A gente tem feito muitos eventos de celebração. Se alguém não quiser vir e quiser conectar pelo Zoom naquela celebração, se tiver numa sala, num ambiente possível, tá tudo bem, tá? Então, é realmente opcional, é uma recomendação que a gente tem. A gente entende que esses 4 momentos presencialmente, eles acontecem de forma mais efetiva, mas se a pessoa falar, não, olha, eu não quero, eu não vou, por qualquer motivo, não é uma obrigação. Mas a gente reabriu aí tem 1 mês e meio, quase 2 meses. Então, eu tenho visto que a utilização do escritório está sendo bem aceita e o modelo tem funcionado super bem aí com os funcionários e funcionárias.
Maravilha, maravilha. Agora, ainda nessa questão de conceito, né? Vocês, portanto, estão possibilitando contratar em outras regiões que fora da matriz para cargos que têm uma recorrência desses eventos de criação, de confraternização, ou estão priorizando contratar mais próximo à matriz? Como é que está essa definição mais do espectro de você pode vir, se você é recomendável que você venha, mas você pode morar em Recife, como é que está essa calibragem? Isso, por exemplo, tiveram pessoas que saíram, a gente está em São Paulo, né? Tiveram pessoas que saíram de São Paulo nesses 2 anos de pandemia. Então, nesse momento, tem um evento que é recomendado que a pessoa venha. Se a pessoa decidir não vir também, temos a flexibilidade para que a pessoa não venha. Então, outro dia a gente teve uma sessão com a presidente da América Latina, ela esteve aqui em São Paulo, uma pessoa que mora em outra cidade optou por não vir. Então, também temos essa opção. Deu para fazer via Zoom, às vezes não dá. Ainda tem eventos que não são possíveis, né? Igual eu falei, celebração. Você vai ter uma festa, vou chamar assim, aí não dá para fazer via Zoom, e aí a pessoa opta por não participar dessa sessão. Mas temos abertura para contratação fora de São Paulo e temos a maioria dos nossos espaços são conectados com o Zoom. Então, acho que também isso é importante para que a gente consiga dar a melhor experiência possível para os funcionários e funcionárias que escolham ficar fora de São Paulo. Perfeito, perfeito. Agora, detalhando um pouquinho dos desafios de funcionamento do trabalho em home office, ou seja, naqueles dias onde a pessoa está fora dos 4 Cs, ou quando ela opta, né, por fazer o home office por opção mesmo, eu queria começar te pedindo para contar o que você tem visto que mais tem gerado desafio para o RH nessas temáticas na temática de home office como um todo. Conta um pouco desse pano de fundo de gestão de home office de vocês. Tá, legal. Eu vejo que o maior desafio que a gente tem, o primeiro desafio que a gente tem é com a liderança. Então, a equipe para a execução do trabalho do dia a dia absorveu super bem o trabalho de casa, o comprometimento, o engajamento, eles continuaram super altos, eles aumentaram aí no começo da pandemia e ficaram estáveis no segundo ano de pandemia. Então, os números mostram que engajamento e performance estão super bem. Mas o primeiro grande desafio que a gente teve realmente é com a liderança, por uma liderança à distância, porque é novidade, né? Então, eu não diria que é uma resistência da liderança, eu diria que é uma curva de aprendizagem da liderança para que a gente consiga gerenciar, liderar a nossa equipe à distância com muito mais autonomia. Eu acho que essa é a grande chave do sucesso, é uma autonomia. Então, uma liderança, como a gente tem feito, né? Uma liderança pelo contexto. Então, nós criamos um plano estratégico de 5 anos do negócio, nós conectamos todos os líderes com essa estratégia, eles co-criaram. Depois nós compartilhamos com toda a organização para que as pessoas saibam fazer as decisões no dia a dia, tenham condição e conhecimento para fazer esses trade-offs e as decisões ali no dia a dia, e todo mundo vem gerenciando super bem. Como eu falei, o engajamento aumentou, a performance vem super boa, então a gente tem um modelo hoje que já está bem estruturado de trabalho remoto, e como eu falei, com o modelo que nós estamos vivendo hoje, nós não temos nenhuma expectativa nesse momento de voltar ao 100% presencial. Então, nossa liderança já se desenvolveu, já desenvolveu esse capability de liderar à distância, e eu diria para você que essa é uma mudança que não volta atrás, né? Então, a questão da flexibilidade e do híbrido. Temos muita flexibilidade e, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes diferenciais que nós temos hoje na PepsiCo. Só compartilhando com vocês, fizemos uma pesquisa recente com os funcionários e flexibilidade está no top 3 razões para as pessoas continuarem trabalhando dentro da PepsiCo. Então, eu diria que nosso modelo de flexibilidade está sendo... o feedback da nossa equipe é super positivo para o nosso modelo, né? Maravilha. Inclusive, essa questão da flexibilidade é uma macro tendência de RH
que ela está perpassando várias questões, né, não só o local de trabalho, como quase todas as temáticas de gente, né? Então é interessante o ponto que você trouxe. No final do dia, as empresas que vão se sair melhor nos próximos anos talvez sejam aquelas que vão lidar melhor com essa flexibilidade, né? E Fábio, você mencionou ali o plano estratégico de 5 anos dentro da temática do home office. Eu só queria esclarecer um ponto aqui, pedir para esclarecer. Seria uma estratégia de 5 anos para a gestão dos líderes durante o home office ou seria o plano geral estratégico? O plano geral, é a estratégia do negócio, da companhia, da PepsiCo do Brasil. E aí, com esse plano estratégico definido, nós conectamos a estratégia de pessoas e talentos dentro da estratégia de negócio e seguro aí, a questão de flexibilidade entrou como uma alavanca desse plano estratégico de negócio. Legal, legal. Quer dizer, esse norte de estratégico, dentro desse norte tem todos esses aspectos estruturais de gente que serviram de premissa para os líderes adotarem durante o home office as decisões pautadas naquelas premissas ali, né? Exatamente. Legal, muito bom. Meu caro, agora indo para uma questão um pouco mais micro da temática do home office, mas que na minha percepção, de acordo com o que a gente tem visto e recebido até das pessoas que acompanham o programa e dos nossos clientes na For Sales, eu queria entrar na temática da interação intertimes e intratimes, né? Tá havendo uma dificuldade generalizada das empresas de conectar grupos diferentes de trabalho. Por exemplo, em palavras mais coloquiais, né, criando-se feudos, né? Então, acho que é o feudo TI, o feudo marketing, o feudo vendas, o feudo logística. E essa interconectividade entre esses grupos, ela está sendo bastante prejudicada pelo home office, né? E aí tem 2 pontos de vista diferentes nesse aspecto, né? Você tem um grupo de pessoas que pensam que se não está havendo motivo para essas pessoas interagirem no home office, é porque não precisam interagir, né? Então, um grupo um pouco mais liberal, vamos colocar assim, e um outro grupo um pouco mais, não vou chamar de conservador, mas talvez seria conjuntural ou sistêmico, que vê a necessidade quase que compulsória de você ter uma integração entre áreas que, mesmo que elas não sejam interdependentes, mas elas, conceitualmente falando, para um negócio, elas precisam haver pontes abertas entre esses negócios e travegáveis recorrentemente para elas se manterem abertas, né? E aí eu queria que você entrasse nesse ponto, ou seja, qual que é a estratégia que vocês estão adotando para fomentar ou gerir ou lidar com essa conexão intertimes e intratimes, né? Dentro dos times e entre times, né? Tá bom. Eu sou um pouco mais da segunda turma, tá? Do que você falou aí. Então, eu acho que isso é importante, é necessário e a gente precisa fomentar. E eu vejo como um papel, inclusive, nosso de recursos humanos, fomentar e aproveitar as oportunidades para que essas áreas interajam e essas pessoas interajam cada vez mais. Com a retomada que a gente já vem tendo, né? A retomada aí pós-pandemia, vou chamar assim, isso tem facilitado bastante essa interação e essa conexão, Rodrigo. Então, como eu te falei, os propósitos do nosso escritório, eles estão bem pautados em conexão e colaboração. Então, nós temos incentivado as equipes que se encontrem no escritório para essas finalidades. Então, nós conseguimos alavancar esses momentos pessoais, face-to-face, desculpa, ou presenciais, e também, com isso, a gente conseguiu fazer uma migração dessas conexões para o ambiente virtual. Esse é um primeiro ponto que nós conseguimos. O segundo ponto que nós nunca deixamos de fazer durante a pandemia são momentos de cocriação com outras áreas participando da decisão. Então, esse é um pouco da nossa cultura também, coletar o máximo de pontos de vistas antes da tomada de decisão. Vou trazer para a nossa realidade do escritório, por exemplo. Quando nós estávamos desenhando o escritório, antes da execução da obra,
nós construímos um time multifuncional de pessoas, não de RH, pessoas de marketing, finanças, logística, enfim, jurídico, que usam o escritório, usavam todos os dias e vão continuar usando para os 4Cs, e nós trouxemos a equipe para construir junto conosco o escritório. Então, nós criamos momentos de troca, porque no seu ponto, né, poderíamos muito bem construir dentro do silo de recursos humanos todo o escritório e falar, a partir de amanhã o escritório é esse, está aqui a chave, né? Então, mas não, no nosso modelo, ele foi de cocriação, naquele momento era 100% virtual. Então, nós co-criamos com pessoas que utilizam o escritório, coletamos insights das pessoas e executamos uma obra, um escritório, construímos, né, um escritório considerando o ponto de vista dos usuários. Então, esse também é bastante da nossa cultura. Eu diria que para a gente é uma coisa natural essa cocriação, e dentro do nosso dia a dia isso acontece. Obviamente que no momento que nós estávamos 100% híbrido, era mais difícil de acontecer. Então, precisava desse incentivo de recursos humanos, eu diria assim, muitas vezes, para que isso acontecesse. Interessante o teu ponto, né? No final do dia, é uma decisão de premissa de negócio, de cultura, né? Como você colocou, quer dizer, a cultura a empresa tem uma cultura de decisão colegiada, de integração, tem um ímpeto de conexão entre as áreas, ou ela tem um ímpeto mais de trabalho em blocos, em grupos, em silos, né? Então, acho que tem uma questão um pouco conceitual de estilo de governança, né? Muito legal. Daqui a pouco a gente vai entrar em todos os detalhes do escritório de vocês, e eu já vou adiantar aqui que você prometeu que você vai mandar umas fotos aqui para nós do escritório. Vou mandar. E aí, inclusive, o nosso time de conteúdo quem sabe, faz um vídeo ali com os materiais, a gente se compromete a indexar na descrição. Então, se você está ouvindo ou vendo esse vídeo, eu vou estar dependendo do Fábio que ter me enviado, mas eu tenho certeza que ele vai mandar. Então, acessa na descrição um videozinho aqui que nosso time vai fazer com as fotos do escritório, e para vocês terem um mergulho prático também sobre como é de fato. Fábio, agora avançando ainda nessa questão do home office, durante os dias de home office, né, tem tido uma polêmica grande, que é essa questão de saber quando que o funcionário está efetivamente trabalhando. Inclusive, essa polêmica até tem chegado ao ponto de algumas empresas estarem questionando se a pessoa tem 2 empregos ou não, né? Porque, de fato, você perde esta visualização do dia a dia da pessoa. E aí vem minha pergunta. Como que vocês têm feito para garantir que a pessoa esteja efetivamente trabalhando durante esse tempo no home office? Por entregas, Rodrigo, de uma forma bem simples, por entrega. Eu tenho trazido isso para a equipe. Cada vez mais a gente precisa controlar menos. Então, se a gente conseguir deixar as pessoas conectadas na hora que é melhor para cada um e para cada uma, para mim esse é o mundo ideal. Então, tem gente que é mais produtiva 3 da manhã, tem gente que é mais produtiva às 9, tem gente que é mais produtiva às 5 da tarde. Então, a gente tem que aproveitar, eu vou chamar assim, o pico de produtividade de cada um. Então, eu tenho tentado fazer isso. Essa é uma mudança ainda passos lentos. Não vamos criar uma expectativa de que já está resolvida. Mas essa eu vou chamar a aspiração. Por quê? Porque a gente aproveita o melhor momento que as pessoas estão ali 100% conectadas no trabalho. Então, a nossa grande premissa é trabalhar por entregas. Então, a gente vem fazendo isso, um acompanhamento, e foi muito conectado com o ponto que eu falei lá atrás, e conectado com o seu ponto aqui, a liderança precisa ter uma nova forma de gestão. Porque no passado a gente estava acostumado a olhar, a pessoa está ali das 9 às 18, ela está trabalhando, ela não está trabalhando. E agora não é assim, eu não estou vendo ninguém, né? Então, por entregas, por ferramentas colaborativas, então eu tenho tentado cada vez mais incentivar o uso de ferramentas colaborativas, porque cada um põe o comentário na hora que convém, no momento que convém. Então, a gente vem evoluindo para esse modelo, mas a entrega continua sendo
o fator mais importante de decisão de performance. As pessoas estão com bom desempenho ou não têm um bom desempenho. É baseado na entrega, não baseado nas horas ou em quais horas elas estão ali conectadas e trabalhando. Então, é um processo de evolução de todo mundo, eu diria, tá? Nós não crescemos nesse modelo, né? Nós entramos nesse modelo no meio das nossas carreiras, então a gente precisa aprender a adaptar da melhor forma possível, né? Adotar esse modelo da melhor forma possível, mas essa é a forma que a gente vem construindo. E a gente está numa evolução muito bacana. Tá? Então, a performance é o grande diferencial. A questão de 2 empregos é interessante, que você trouxe bem rápido. É a dúvida que todo mundo tem, né? Será que o Fábio está com 2 empregos? Será que o Fábio não tem 2 empregos? A minha resposta para a pessoa que me traz essa pergunta é sempre essa. O Fábio está entregando as demandas que ele precisa entregar? Sim ou não? Se a resposta é não, nós temos um problema. Se a resposta é sim, nós não temos um problema. E se ele está com 2 empregos, 3 ou 4, né? Às vezes é até bom, eventualmente, se for uma área que está fazendo benchmark. Mas enfim, é que não dá para ter 2 empregos por questão de tempo. Extremo, eu tô isso. Você entendeu, né? Isso. Design, né? Não... Isso. Você sabe que eu tenho duas contribuições rápidas aqui para trazer. A primeira eu vou parafrasear a convidada do case da Sul América, que falou uma frase que eu achei emblemática. Ela falou que não é porque você está vendo alguém trabalhando no escritório que a pessoa está trabalhando. Quer dizer, você está vendo um corpo, você não está vendo alguém trabalhando. A gente tem essa noção, né? Estou vendo alguém trabalhando. Não, você está vendo um corpo de uma pessoa. Então, exato. Acho que tem um pouco isso. A segunda contribuição, que é algo que eu tenho falado muito para o nosso time aqui dentro, e que eu acho que você resumiu também perfeitamente bem, a gente está indo para o futuro do trabalho, que é um futuro do trabalho baseado em projetos, não em cargos. Quer dizer, com gestão de projetos, né? De entregas, de resultados, né? Não de gestão de horas, Então está havendo uma mudança de conceito generalizada na questão da controladoria da empresa, né? A gente aprendeu esses últimos 100 anos, desde a criação do conceito de 40 horas de trabalho por semana, do Ford, né? A gente vem há 100 anos praticando esse conceito de tempos e movimentos, né? E agora está indo para um conceito de resultados e projetos, né? Outro conceito, né? Isso. A gente precisa aprender a viver nesse novo conceito. Uhum. Mas o que a gente precisa ter esse interesse, essa vontade, né? Na teoria a coisa é simples, na prática já é bem mais difícil, porque é um exercício diário, né? Você aprender a desenvolver um mindset de orientação a projetos, né? A gerir projeto, enfim. Então, tem um desafio grande aí, né? Maior para algumas pessoas, menor para outras que já têm uma disciplina, uma visão sistêmica mais apurada, né? Fábio, para a gente finalizar aqui esse bloco sobre a parte home office, né? Vocês têm alguma... Fala um pouco dos benefícios, ajuda de custo e suporte que vocês estruturaram para o home office. A gente estruturou um grande suporte durante a pandemia. Então, agora que a gente está movendo para o modelo pós-pandemia, a gente oferece o benefício da flexibilidade. Então, esse é nosso grande benefício hoje dentro da companhia. Então, nós temos estrutura física para todo mundo estar aqui 5 dias por semana, 40 horas semanais, né? Quem preferir vir 40 horas semanais, quem preferir um outro modelo de trabalho, tem a flexibilidade por optar por outro modelo. Durante a pandemia, nós fizemos muitos benefícios, igual eu falei, mas foram pontuais, do tipo o fretado por equipe, porque a gente teve só vou fazer um parênteses aqui, nós tivemos um grupo que foi para home office, mas 90%, 80% dos nossos funcionários e funcionárias continuaram trabalhando nas fábricas, na equipe de vendas, então a equipe continuou trabalhando ali no dia a dia, né? Fora de casa. E aí, para essa equipe, a gente fez muitos benefícios pontuais. Então, o fretado, igual eu estava falando, ele estava com capacidade reduzida, parando mais perto da casa de cada um.
e cada uma. A gente fez uma ajuda combustível para algumas pessoas, então nós implementamos a telemedicina aí para todos os funcionários sem nenhum custo, a telemedicina continua operando. Então, alguns benefícios nós mantivemos, né, como a telemedicina. Nós oferecemos cadeiras para as pessoas que estavam em home office aqui do escritório, porque nós descobrimos, né, percebemos que a nossa casa não estava tão preparada para o trabalho remoto, então quem ia trabalhar de casa, a gente ofereceu as cadeiras. Então nós oferecemos alguns benefícios ali durante a pandemia, mas hoje o nosso grande benefício é a flexibilidade. Então hoje, Rodrigo, a gente tem essa opção de vir, de trabalhar de onde for melhor para cada um e cada uma. Uhum, muito bacana. Agora entrando na parte do presencial, né? Uhum. Para começar, portanto, eu queria que você falasse um pouco do depara do escritório, né? Ou seja, como que era antes e como que é hoje. E reforçando que depois a gente coloca ali os linkzinhos para o pessoal ver as fotos e tudo mais, né? Eu vou mandar depois os links com várias fotos, podem ter certeza. Eu vou fazer um depara para você do seguinte: antes era um escritório legal, hoje é um escritório que não parece um escritório de tão legal que é o lugar que a gente está. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu quero dizer com isso. Era um escritório onde nós tínhamos era um escritório vivo, refletindo nossa cultura, com cores, um escritório bem fun, vou chamar assim, né, divertido, mas ele era um escritório com muita estação de trabalho, com falta de sala de reunião, igual todos os escritórios que a gente está acostumado aí pelo mundo afora, né? Era um escritório onde nós tínhamos o café ali no fundo, escondido, perto do banheiro, para ninguém querer pegar um café durante o dia, pegar e sair correndo, voltar para o trabalho para responder e-mail. Era um ambiente muito legal no momento que nós vivíamos, né? E com bastante estação de trabalho, muito espaço e 10 pisos aqui no prédio que nós estamos em São Paulo. Veio a pandemia, nós aprendemos, nos desenvolvemos, nos desafiamos. Hoje nosso escritório tem 5 andares, não tem mais 10. Hoje o nosso escritório, ele foi totalmente remodelado. Então vocês estão vendo aqui atrás, ó, o pessoal indo e vindo. Eles estão no café. Aqui é o café ficou no melhor lugar do escritório. Então antes o café ficava no pior lugar, agora o café está no melhor lugar para gerar cada vez mais conexão, para gerar cada vez mais colaboração. Então o café está no melhor lugar, com vista né, com janela, né, porque a janela é o lugar mais bacana. Então nós colocamos esse diferencial. O escritório está 100% com as marcas da PepsiCo, então temos os locais, temos a ala Doritos, a ala Cheetos, a ala Quero Coco, a ala Todinho, então a ala Mabel, todas as marcas da companhia estão representadas aqui no escritório. As cores, tem a ala Gatorade. Cada ala tem o Open Doritos, Open Gatorade, tem isso também, não ou não? Tem o Open está aqui atrás, no lugar centralizado. Então, mas tem toda a cor, todo o branding aí das marcas, traz todo o que o consumidor vive das nossas marcas, os nossos funcionários e funcionárias também vivem das nossas marcas. O escritório ficou com muito poucas estações de trabalho tradicionais, igual a gente conhece, aquele mesão para você sentar e responder e-mail. O escritório tem mais salas de reunião, mais ambientes abertos para colaboração e criação. O escritório tem um piso 100% focado em celebração e conexão. Então, um telão gigante. Depois até posso incluir nas fotos. A gente fez uma ação, teve um jogo da UEFA Champions League. Nós somos patrocinadores, né, da UEFA Champions League. Então, a gente fez um momento de conexão para que os funcionários e funcionárias pudessem assistir o jogo durante a tarde, né? O jogo acontece às 4 da tarde. Então, todo mundo foi convidado a vir ao escritório para um momento de conexão e celebração. Então, no andar, esse é um andar que a gente tem 100% focado para essas atividades. Uma tela grande, preparado para Zoom. Então, é um escritório muito diferente. Como eu falei, mais colorido, mais vibrante, conectado com as marcas, espaços abertos. Ninguém tem mesa fixa, ninguém tem estação de trabalho fixa, ninguém tem sala
Então, o presidente da PepsiCo não tem uma sala aqui. Se ele quiser, ele tem que reservar no aplicativo igual todo mundo. Ele tem que entrar na sala para reservar no Outlook igual todo mundo. Então, é muito legal porque diz muito da nossa cultura também, né, Rodrigo? Então, e aí a gente está construindo esses momentos, está fomentando esses momentos cada vez mais de celebração e conexão aqui dentro do escritório. Então, quem saiu perdendo nessa história foi o presidente da... Perdeu a sala, perdeu... Brincadeira à parte, acho que é interessante, né, esse movimento que você trouxe, do escritório virar o símbolo cultural, né, o símbolo, o pilar de sustentação de clima, cultura, quer dizer, além de outras interfaces, né, remotas que vão sustentar essa estratégia, mas usar o escritório para todo esse aparato que você comentou, né, da pessoa ter contato com a marca, até de fixar conceitos, fixar valores, e, enfim, tem um caráter quase que de uma loja do varejo 2.0, né, que está se caminhando, quer dizer, a pessoa consome, a compra é feita online, mas ela vai na loja para ter experiência, para ter o contato, para ter o envolvimento, né, então, bem bacana. É isso aí, é só pegando esse gancho seu, aqui é o lugar da experiência para que todo mundo viva, conheça e viva a nossa cultura, a nossa forma de trabalhar. Nós temos o The PepsiCo Way, que diz muito sobre nossa cultura, e a gente quer realmente que as pessoas tenham a experiência de trabalhar na PepsiCo seja um diferencial. E o que eu conversei com a equipe desde o começo do projeto foi: as pessoas não precisam vir para o escritório, elas querem vir para o escritório. Essa é a grande diferença que a gente vai conseguir. Quando as pessoas quiserem vir, hoje eu quero, hoje eu não quero. Então, esse para mim é o grande diferencial, e a gente está conseguindo que as pessoas queiram vir para o escritório. Esse me deixa mais feliz aqui de compartilhar isso com vocês. Muito bom, muito bom. Se vocês têm algum número, por exemplo, percentual do total que tem ido durante o mês, eu estou pegando de surpresa aqui, porque está fora da pauta. Eu tenho o número aqui, a gente está com uma ocupação média de 50% do escritório, mas tem um ponto importante que a gente aprendeu: as pessoas não vêm para o escritório para passar o dia todo. As pessoas vêm para o escritório para os momentos que eles combinaram para fazer a celebração. Então, tem uma celebração do jogo da Champions, eu pego um buraco na agenda, o almoço, venho naquele horário, faço a minha celebração e depois eu vou embora. Então, isso é um aprendizado muito bom para a gente, porque quando a gente construiu o escritório... Muito bom o trânsito de São Paulo também. Maravilhoso. Então, isso é bom, porque isso também reforça o nosso modelo de flexibilidade. Vou dar o meu exemplo. Hoje eu fui levar meu filho na escola, meu filho tem 5 anos. Tinha que levar ele 9 horas, era a hora de entrar em 9 horas. Então, eu não podia vir para o escritório às 8, às 9. Eu tinha que vir depois desse horário. Tinha um intervalo, aí eu venho depois do horário, uso o escritório para os 4 Cs, que a gente chama, e depois eu volto. Então, tem funcionado muito bem, e isso foi uma coisa inesperada para mim. Eu achei que as pessoas viriam, passariam o dia, depois elas iam embora. Mas a gente está vendo que tem bastante gente que vem, passa períodos do dia e depois eles vão embora. Eles e elas vão embora. Então, 50% de ocupação de e-mail, porque de 10 para 5 andares, metade do espaço. 50% de ocupação seriam uns 25% do time indo, né? É isso aí. E aí, isso mês, no caso, né? Então, tem sido a média das últimas semanas, quando você tira a sexta-feira, porque se eu colocar a sexta-feira nessa média, cai legal. Muito, porque a sexta-feira, a utilização da sexta-feira está bem baixa, a gente viu, tanto que a gente começa a criar alternativas de, inclusive, fechar andares na sexta, de tão baixa que é a procura na sexta, falar, sexta-feira só tem 2 andares abertos. É um modelo que a gente ainda está discutindo, tá? É um spoiler aqui, não tenho nada definido, mas é uma alternativa que a gente está pensando. A gente está aprendendo, né, Rodrigo? Acho que esse é o grande ponto. Você não pode ficar fechado, fixo na sua ideia. Você tem que jogar uma ideia, testar e ver como é que é recebida. É isso que a gente está fazendo. Um feedback real time, faz pesquisa de pulse survey com os funcionários. Tá bom ou não tá bom? Estão gostando ou não estão gostando? Então, e aí a gente vai evoluindo o nosso modelo. É interessante, né? Porque se a gente for desdobrar essa questão da sexta, dar um zoom out nesse tema, a gente vai perceber
como que o pós-Covid ele está sendo uma revolução generalizada em vários segmentos. Porque você falou de sexta-feira ter baixa adesão, quer dizer que vai ter pouquíssimo movimento nos restaurantes das áreas corporativas. Então você vê que ele impacta todo o ecossistema que foi desenhado para suprir a demanda corporativa, né? Então, e aí entra o que você falou do aprendendo, né? Porque a gente está exatamente no momento onde isso vai começar a cascatear para toda a cadeia que gira em volta do corporativo e vai equalizar essa cadeia, vai organizar a cadeia. Então, e aí tem, como toda pós-crise, tem grandes oportunidades, tem grandes desafios, que eventualmente o próprio restaurante que fica no prédio vai fechar na sexta, né? Então, é curioso como, de fato, a gente está num momento de reaprender e tem que estar com essa cabeça de processo, não de ponto de chegada, porque né, tá exatamente naquele momento onde as coisas vão começar a se clarear um pouco mais, né? Porque também tem coisas que só vão clarear daqui a alguns anos, né? Essa questão da inflação global, misturando completamente os assuntos, mas é um tema que ninguém faz nem ideia do que vai cascatear para a sociedade, para as empresas, para nada, né? Então, alguns temas a gente já consegue digerir, entender, e outros nem perto disso, né? E se voltam, né? A questão da inflação, se volta ou se é o novo normal de preço, vai ser esse, né? É verdade, é verdade. Né? Fábio, você deu uma palhinha ali sobre as automações do espaço físico, ou seja, o aplicativo para reservar o escritório. Então, caso você tenha mais alguma boa prática em relação a essa questão da automação de uso do escritório, eu vou deixar a palavra aqui para você falar. Caso contrário, bom, deixa eu transformar isso numa pergunta. Você tem mais alguma boa prática legal nessa parte da automação? Temos. E vou só compartilhar nessa linha do aprendizado o aplicativo também. O aplicativo, eu acho que no meu ponto de vista aqui, ele não está funcionando da maneira que a gente tinha desenhado. Porque como eu estou como a companhia, como o escritório está com uma ocupação baixa, ninguém está precisando utilizar o aplicativo, né, de reserva de sala. Isso é um pouco do que eu tenho visto. Se nós aumentarmos a ocupação e aí a gente chega a 80%, aí pode ser que se torne um diferencial. Mas hoje, com uma ocupação baixa por momentos durante o dia, ele não está se mostrando uma ferramenta tão relevante no meu ponto de vista nesse momento, que é o que você falou também, é o momento. Daqui a um ano pode ser que ele seja a coisa mais relevante, na hora que aumentar a ocupação. Sobre outras tecnologias. O espaço, né? Porque essa é a tese, né? É a tese que está sendo considerada, mas pode ser que tenha uma redução ali, e aí menos sala, mais ocupação, né? Exato. E quando eu falei que a gente está com 50% de ocupação, não é pelo aplicativo, é pelo crachá que eu estou controlando. Pelo aplicativo tem bem menos de 50%. Tá? Então eu estou pegando pelo crachá esses 50%. Mas nessa linha de automação, nós reconstruímos todo o nosso escritório e toda a ferramenta de tecnologia do escritório foi reconstruída. Então, dentro das salas de reunião, elas estão preparadas para o modelo híbrido. As salas de reunião, elas têm microfones. Eu estou numa sala, por isso que eu estou aqui apontando para cima, né? Então, elas têm microfones, elas têm speakers, ela tem um tablet aqui para você agendar, para você conectar a televisão, porque tem uma televisão aqui grande. Tem algumas salas com televisão touch, então a gente já substituiu o famoso quadro branco ali, flip chart, por uma televisão touch, onde você vai lá e desenha, escreve o que você quiser na televisão e ela já grava a informação e já transforma, seja num PPT, num arquivo que você salva e compartilha. Na porta das salas de reunião também tem um tablet onde você pode fazer ou a reserva da sala, ou consultar quem já reservou essa sala. Então também temos isso. E criamos um espaço, eu falei para vocês, né, aquele andar onde a gente está 100% focado em conexão e celebração. Ali a gente fez eu vou até fazer vender maior do que a gente fez uma arena multiuso ali, então onde a gente tem uma tela muito grande, com muitos microfones, muitos speakers, então onde a gente consegue fazer uma reunião híbrida com muita gente presencial e muita gente conectada. Então, por exemplo, o Town Hall, a gente está começando a fazer nesse ambiente. Então, é o lobby, é praticamente o nosso lobby, que a gente pôs um telão, colocou caixa de som, colocou microfone, então a gente faz o Town Hall do lobby. Então, quem chega
né, pode escutar, quem está em casa pode conectar virtualmente. Então, o avanço tecnológico foi significativo, né, no nosso escritório depois da reforma. Que bacana isso. Essa questão do espaço híbrido, ele é algo que também tem bastante evolução, né? Porque você tem várias formas de endereçar isso, né? Você pode ter lá um espaço com os vídeos de quem está ao vivo, enfim, tem várias maneiras de você fazer a junção das duas estruturas, da estrutura de quem está fora, de quem está ali. Então é um tema ainda bastante novo também, né? Fábio, aproveitando que sobrou alguns minutinhos, eu queria te perguntar duas coisas aqui. Tem uma pergunta final, que é sobre dicas que você daria de forma geral para quem está querendo estruturar melhor essa estratégia de home office. Mas antes disso, eu queria aproveitar esse tempo para fazer duas perguntas um pouco mais amplas. A primeira delas, quais estão sendo os principais desafios que vocês estão vendo nessa volta para o escritório ou nessa equalização de modelos? Eu não diria que é um desafio, mas a principal chave do nosso do sucesso, não nosso, mas em geral, vai ser a gente respeitar a preferência de cada um e cada uma. Então a gente tem a tendência, nós, gestores, líderes, de falar: hoje é o dia, você precisa vir, ou nessa hora eu preciso falar com você. E às vezes nessa hora que você precisa falar, é a hora que o Fábio tem que levar o filho na escola, ou tem que buscar. Às vezes nessa hora que você precisa falar, é a hora que aconteceu alguma coisa, sabe? Então, ou o dia que você precisa que eu esteja aqui, é o dia que eu preciso estar em outro lugar do mundo. Então, eu diria que a chave para esse sucesso vai ser o respeito às preferências individuais, entendendo o que é negociável e o que não é negociável. Então, lá atrás, quando eu falei para vocês, né, o que não era negociável é o desempenho, o que não é negociável são as entregas. Então, o que hoje eu já vejo como negociável é o horário, é o local, é a forma que as coisas acontecem. Isso hoje, para mim, já é negociável. Talvez há anos atrás, para mim também não era negociável isso, né? E daqui a pouco talvez eu negocie outras coisas que eu não estou negociando hoje. É um processo evolutivo, mas eu coloco esse ponto do respeito às individualidades e tendo bem claro o que não é negociável e o que é negociável. Então, por exemplo, várias vezes a gente tem a reunião via Zoom aqui, né, na Pepsi. E eu tenho alguém na minha equipe que está em algum lugar, que eu não sei onde, que o Zoom não está funcionando. Eu faço pelo WhatsApp, né? A pessoa não pode entrar naquela sessão naquele momento. O que eu tenho usado muito? As ferramentas de gravação. Então a gente grava a sessão e fala para a pessoa: olha, a sessão era essa hora. Você não conseguiu, uma pena. Está aqui a gravação, escute. Sabe? Então também precisa do comprometimento de todo mundo nessa jornada, mas para mim é uma forma que vem funcionando super bem. A gravação dá uma flexibilidade muito boa. A gente ainda não é muito bom de assistir depois a gravação da reunião e tal, minha percepção, tá? Mas a gravação dá muita flexibilidade, então a gente conseguiu ganhar tempo com isso, porque no passado, o que nós fazíamos? Nós fazíamos 10 sessões para tentar acomodar o melhor horário para cada grupo, o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, né? Todo mundo tem a sua relevância, então a sessão dessa semana eu faço no primeiro turno, a da próxima no segundo, a outra no terceiro, gravo, que são sessões diferentes, né? Gravo e cada um escuta na sua melhor hora. Então a gente tem que ir evoluindo nessas ferramentas. Eu acho que essa é a chave do sucesso para a gente conseguir viver melhor no momento, no modelo flexível. Em termos de estrutura física, nós pudemos fazer um bom investimento na estrutura física, mas eu não diria que ele é o investimento mais importante ou o mais necessário. Eu diria realmente que o mais importante e necessário é essa mudança cultural para que a gente consiga acompanhar nossa equipe de liderança para que eles liderem de uma outra forma e que a gente consiga tirar o melhor de todo mundo, né? Então, quando eu falo tirar o melhor, é uma troca, né? Então a gente precisa dar o melhor e a gente vai receber o melhor das pessoas. Por isso que eu falei desse pico de performance, o horário de pico de performance. Se a gente está muito travado das 9 às 18, talvez a gente perca o pico de performance das pessoas.
Então, como é que a gente tem uma visão mais ampla para a gente conseguir ter uma troca mais enriquecedora para os dois lados? Uhum. Você sabe que esse resumo que você fez me levou a uma conclusão aqui que eu acho importante. Talvez a gente esteja num momento de aprender o mindset assíncrono, porque a gente tinha, talvez seja uma das grandes premissas para esse modelo de trabalho do futuro, né? Quer dizer, o nosso mindset ele é síncrono, ele é vamos fazer ao mesmo tempo. E eu acho que tem muitas tarefas que não, como você ilustrou bem, que não precisam mais e não devem, até em última instância, né, ser feitas sincronicamente, né? Então é uma reflexão importante aqui, mais de princípio, né? Eu tenho refletido bastante nesse modelo, né? Você escutou um pouco das minhas reflexões aqui, pegou muito bem, Rodrigo. Mas é muito difícil da gente conseguir fazer essa mudança, né? Então é um processo, vocês já me escutaram falando aqui algumas vezes isso, então é um processo que a gente vai estimulando. Então eu venho fazendo esses desafios para a organização, para a liderança. Então, como é que a gente dá liberdade para que a pessoa gerencie o tempo, não o tempo livre? É uma diferença gigante esse livre, porque se eu falar, não, o Fábio, para ter o melhor do tempo livre, ele faz o que ele quiser no tempo livre dele. Não, ele faz o que ele quiser no tempo dele. Eu tenho 24 horas, a companhia, a Pepsi, não tem minhas horas. Então, como é que a gente dá esse empoderamento para que as pessoas consigam, né, gerenciar e fazer o melhor possível dentro das 24 horas que cada um tem? Eu acho que é um desafio ainda, não é simples, não estamos perto disso, não quero criar falsas expectativas aqui em vocês que estão nos acompanhando, mas eu tenho isso em mente, sim, que a gente precisa buscar essa forma de trabalho, né? Tem um elemento intergeracional importante aí, né? Porque a nossa geração, ela foi acostumada a lidar com um incentivo por vez. Então, ou a gente estava fazendo um curso, ou a gente estava trocando uma mensagem, escrevendo um e-mail, ou a gente estava falando com alguém em tempo real, na vida real. Na vida real, não existe mais isso, mas presencial. E a geração, principalmente as gerações, o Y, que eles chamam hoje de Teen e Baby, né? O Y Baby, né? Perdão, o Z Baby, né? O Z Baby, ele já nasceu no mundo onde ele está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e esse é o mundo que ele habita, já na essência dele, né? Então, acho que também tem uma questão aí de mundos. Eu sei que algumas pessoas não acreditam nos paradigmas geracionais, quer dizer, em colocar em caixas e tá tudo bem, mas usando esse recurso mais como recurso analítico para a gente analisar algo, não para afirmar se existe ou não geração XYZ, mas acho que tem um ponto de que várias pessoas já nasceram com essa multi-estímulo, multiplataforma e convivendo, preferindo o assíncrono, né? Eu quero ver esse vídeo, esse curso, quando eu quiser, não na data que você vai falar para eu ver, né? Então tem um elemento aí também de concatenar essas perspectivas, né? Total. E aprender nesse novo modelo. A gente que não veio dessa geração, eu que não vim dessa geração, o mercado, as pessoas que estão hoje chegando no mercado, que estão no mercado, eles têm expectativas de viver nesse modelo, inclusive no trabalho. Então a gente precisa estar preparado para isso. Não tem né, muita alternativa. E eu acho que é uma coisa legal. A gente tem muito a crescer e a aprender também, né, com essa geração que está chegando. Eu sou super partidário disso daí, que a gente vai aprender muito com essa, eu vou chamar assim, né, parecendo com a juventude que está chegando hoje, a gente tem muito que aprender com eles, né? Boa. Fábio, você conseguiu uma façanha aqui, porque na tua resposta anterior você respondeu 3 perguntas em uma, porque não, mas isso foi ótimo. Então tá bom. Eu ia te perguntar 3, a minha pergunta primeiro era desafio, depois era aprendizado e depois era dica. Você, acho que foi tão assertivo no desafio que você trouxe, que você conseguiu falar do aprendizado, falar da dica na mesma resposta, né? Quer dizer, você trouxe esse contexto de aprendizado de novo mundo e de consciência de liderança, consciência, flexibilidade, centrismo, né? Algo que eu acho que respondeu todas as 3 perguntas muito bem.
Mas mesmo assim, eu queria, antes de finalizar o programa, te devolver a palavra para você amarrar alguma ponta solta aqui que ficou da nossa conversa, ou dar fazer uma reflexão final, ou dar alguma palavra final aqui para nós. Não, legal. Bom, acho que vocês perceberam a minha paixão por falar sobre esse assunto, né? Pelo tema. Realmente, eu vejo que nós, hoje, profissionais de recursos humanos e parceiros das áreas de recursos humanos, estamos num momento muito importante da nossa evolução profissional até, do nosso papel nas organizações. Vou voltar a quando eu comecei 20 anos atrás, 20 e poucos anos para hoje. Então, é um momento muito importante que a gente está vivendo. Acho que essa abertura para conhecimento, a abertura para aprendizagem é um momento da gente fazer isso, da gente absorver, da gente retribuir. Então, vocês viram todo esse contexto e esse modelo que eu estou falando de híbrido flexível, ele realmente foi construído nesses 2 anos de pandemia. Então, antes nós tínhamos um modelo de trabalho home office em alguns momentos, mas não era nem perto do que a gente vive hoje. Então, se eu quero deixar primeiro um pedido para cada um e cada uma que está aí nos assistindo, nos ouvindo, para que a gente tenha sempre essa busca pelo conhecimento, pela novidade, esteja sempre super aberto a conhecer coisas novas. Esse é um ponto. E conectando aqui com o nosso case de híbrido flexível, eu vejo que isso vai ser um grande diferencial competitivo para as organizações cada vez mais no futuro. Já é hoje, no meu ponto de vista. Então, todos nós que buscamos candidatos e candidatas, a pergunta: qual o modelo de trabalho dessa empresa? 100% dos casos, né, Rodrigo? Você não me deixa mentir. 100% de candidatos e candidatas perguntam. Então, vamos ficar preparado para essa demanda dos talentos. Isso é uma demanda que todo mundo vai buscar, é um diferencial. Então, vamos continuar buscando novidades dentro dessa área. Nós estamos construindo aqui esse nosso modelo, ele nunca vai estar terminado, no meu ponto de vista, ele vai ser sempre uma obra em construção, feito com todos os funcionários e funcionárias da PepsiCo do Brasil e do mundo, não é só um programa local, muita coisa a gente absorveu também do global. Mas o que eu quero também deixar de pedido para vocês é que a gente faça uma troca, né, Rodrigo? Então, eu acho muito legal esses momentos aqui, eu acompanho, eu assisto, como eu falei no começo. Se vocês tiverem alguma coisa legal, compartilhem aí, para que eu também possa aprender. Eu quero estar antenado com tudo que está acontecendo. E vou voltar mais um pouquinho na dica que você falou, que você perguntou. No nosso modelo de flexibilidade, uma coisa que vem funcionando super bem é que nós de recursos humanos, a gente está intencionalmente criando momentos de celebração e de conexão. Então, eu falei rapidamente sobre o jogo da Champions ontem, né? Mas eu tenho outros exemplos de momentos que a gente cria para que as pessoas conheçam o escritório, visitem o escritório, para que as pessoas conheçam o que é a nossa cultura híbrida flexível. Então, o nosso modelo de onboarding, por exemplo, ele é um modelo híbrido. Então, tem todo hoje um modelo de onboarding digital, que a pessoa vai acompanhar o passo a passo. O que dá para fazer no digital será feito, mas a conexão e a celebração, que ela tem um diferencial presencial, nós teremos eventos presenciais para que os novos contratados e contratadas tenham momentos de celebração dentro do escritório, conheçam e vivam a nossa cultura. Então, eu queria deixar essas últimas ou essas palavras aqui para vocês e deixar essa porta aberta para a gente continuar trocando, Rodrigo. Uma vez mais também quero te agradecer pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, como eu já te falei, acompanho aí as gravações de vocês, sempre me ajuda bastante, então eu queria ajudar e retribuir um pouquinho também para todo mundo que acompanha a gente. Muito legal, Fábio. Inclusive, a gente tem pensado muito nisso, né, em ajudar a construir uma comunidade de RH mais forte, mais integrada. Quem sabe até o time do Gestão de Pessoas, junto com a Farseus, estruturem alguma coisa nesse sentido, para conectar vocês, né? Agora, fechando um pouco, você trouxe um ponto bem importante que eu acho que é legal sacramentar aqui. Você falou de que como que a primeira pergunta que os candidatos estão fazendo para as empresas é o modelo de trabalho. Isso é tão verdade, cara, que a gente tem uma das empresas do grupo, é uma empresa de automação de vaga de vendedor, para recrutar vaga de vendedor de uma forma inteligente.
e essa empresa, a tabela de preço dela, o tipo de vaga mais barata que tem é home office, né? 100% home office, né? Uhum. Então ele chancela exatamente o que você falou, porque é a vaga que mais gente se aplica, mais gente busca, é mais fácil de fechar é a vaga 100% home office. Então a gente já começa a ver essa questão de tipos de dificuldade de vaga, né? Repercutindo o modelo. Então, de fato, você tem toda a razão no sentido de que o modelo de trabalho e a flexibilidade, antes do modelo, né? A flexibilidade de uma empresa vai passar a ser um dos pilares do talent acquisition, né? De fato. Então, é só reforçando o teu ponto mesmo. Mas, Fábio, que pena aí que chegou, nossa conversa chegou ao final, mas eu queria deixar aqui o convite ao vivo aqui para você voltar, para a gente continuar esse aprendizado, essa troca. Então, portas super abertas. Foi um enorme prazer aqui bater esse papo contigo. Eu adorei a conversa e tenho certeza que você ajudou muita gente a tirar dúvidas e a resolver o que fazer em relação a esse tema. Para quem está acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na plataforma preferida. Para quem já segue, ou seja, para quem já é um ouvinte ou uma pessoa que acompanha pelo YouTube com recorrência e tem uma história legal para contar de como o GP, ou gestão de pessoas, impactou a sua vida positivamente, manda a tua história para o conteúdos@farseus.com.br, que o nosso time está preparando uma surpresa comemorando 100 episódios que estão logo ali na frente. Por hora é isso, Fábio, muito obrigado mesmo, um prazer te conhecer, te bater esse papo com você, e nos vemos em breve, espero eu. Muito obrigado pelo convite, nos vemos em breve, um abraço.